Olá, seja bem-vindo ao programa Orvalho da Catedral Presbiteriana do Rio. Essa é mais uma mensagem de Deus para o seu coração. O primeiro passo, a primeira milha, os primeiros metros na estrada da salvação só podem ser palmilhados através do novo nascimento. A estrada da salvação só faz sentido quando a começamos na estrada da conversão. Se comeres do fruto desta árvore, certamente morrerás, disse Deus a Adão e Eva. Está na nossa pastoral desta manhã também, no nosso boletim. E isto realmente aconteceu. O homem foi separado de Deus e possui por natureza um vazio existencial que somente o seu relacionamento com Cristo pode preencher. A pergunta principal desta manhã para você e para mim é: você já nasceu de novo? Você teve uma experiência pessoal, revolucionária, estrutural com Cristo? Nessa experiência, meus irmãos, a nossa natureza é tocada e mudada. Paulo diz que antes desta experiência, éramos, por natureza, filhos da ira. Mas nesse encontro com Cristo, Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nem sempre a estrada da salvação combina com a estrada da religião. Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. É irônico que ele tenha feito esta declaração contra a religião cristã e que os seus seguidores tenham realmente transformado o marxismo e, consequentemente, o comunismo na religião do Estado verdadeiramente entorpecente da mente humana. Mas a realidade é que ser religioso pode ser bom socialmente, pode conectar-nos a uma comunidade, mas nascer de novo tem a ver em reconhecer-se pecador, aceitar a Cristo como o nosso único Salvador. Esta é a resposta à frase cunhada por Marx: Cristo não é religião, Cristo é uma pessoa, o Filho de Deus. E encontrar-se com Ele, meus irmãos, implica em tomada de decisões para mudanças estruturais. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. A estrada da salvação, portanto, começa por entrar nessa porta. E o texto que lemos é o texto mais acurado sobre a estrada do novo nascimento, da conversão. É um texto que deve ser interpretado literalmente. Não literalmente no que Jesus estava dizendo para Nicodemo e ele não compreendeu. Não é nascer de novo da mãe, mas literalmente daquilo que Jesus estava falando para Nicodemos. Para hoje também esse texto precisa ser aplicado de forma literal. Ou seja, Jesus está a dizer para mim e para você que é preciso nascer de novo, da mesma forma que ele falou para Nicodemos. Meus irmãos, esse texto é um texto cheio de afetos, cheio de detalhes, de experiências. Vamos ver rapidamente alguns detalhes desse texto para depois pontuarmos mais diretamente o que significa nascer de novo. No versículo 1, o texto começa assim: havia entre os fariseus, e aqui está um detalhe que me chamou a atenção, um homem.
chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. João poderia ter dito apenas: havia um fariseu chamado Nicodemos. Mas ele fala de forma quase que redundante, dizendo: havia entre os fariseus um homem. Esta forma de introduzir a história é proposital, pois visa fazer uma ligação direta com o versículo ou com o texto anterior. Se você observar nas Escrituras, no versículo 25, capítulo 2, o último versículo do capítulo, nos é dito assim, a respeito da onisciência de Jesus. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Veja, meus irmãos, quando Nicodemos vai ter com Jesus, o que João está dizendo é: Nicodemos, este a quem você se dirige, te conhece por dentro. No versículo 2, nos afirma: este de noite foi ter com Jesus. É possível que o horário que Nicodemos escolheu para procurar Jesus esteja ligado ao fato de que grandes mestres, intérpretes da lei, deixavam para fazer as suas revisões mais no final da noite. Assim diz, por exemplo, um dos comentadores, William Barclay. Mas pode ser ainda, e talvez seja essa probabilidade, não temos certeza, o que está na mente do apóstolo João a escrever assim. Mas pode ser que quando Nicodemos foi procurar Jesus à noite, João esteja aqui pontuando um fato que não seja apenas circunstancial daquela noite, mas algo que esteja no coração de Nicodemos. Nicodemos aparece mais 2 vezes no Evangelho de João. A segunda vez é em João capítulo 7, versículos 32 a 52, quando os fariseus enviam os guardas para prenderem a Jesus, e eles não conseguem, eles ficam como que boquiabertos, eles ficam como que parados diante da beleza das palavras do Senhor e daquilo que está acontecendo, e eles voltam de mãos vazias, eles não trazem a Jesus. E aí nos versículos seguintes, ele vai dizendo, os fariseus, versículo 32, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. A palavra homem para Jesus em João é muito importante, porque nós sabemos que João está falando a respeito de Jesus, ele está defendendo a messianidade de Jesus. Começa no capítulo 1 falando sobre o verbo que se encarnou. Porventura, eles dizem então, creu nele alguém dentre as autoridades? Alguns dos fariseus, quanto a esta peble, nada conhecem da lei. Nicodemos, João diz no capítulo 7, um deles que antes fora ter com Jesus. Nicodemos está ali. Um outro registro encontra-se em João no capítulo 19. São 3 registros a respeito de Nicodemos. Em João capítulo 19, quando do sepultamento de Jesus, no versículo 36 diz: e também Nicodemos, e aqui João novamente diz, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés para ajudar no sepultamento. Por isso, meus irmãos, João está tentando demonstrar que Jesus conhece a natureza do coração de Nicodemos e que Nicodemos está vivendo em trevas existenciais. Ele está sendo questionado, porque só a luz do Senhor, só Jesus pode lançar luz no nosso coração. Há um terceiro detalhe que me chama a atenção nesse texto, é quando Nicodemos chama o Senhor Jesus de Rabi, de mestre. No versículo 3, Jesus responde:
Ao invés de responder à pergunta dele, Jesus diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como um professor universitário e altamente respeitado na religião judaica, Nicodemos, ele tinha tido um profundo impacto ao analisar o Senhor Jesus. Nicodemos analisou os acontecimentos, confrontou a pregação e os milagres de Jesus com a própria Torá, com a própria lei. E o achado acadêmico de Nicodemos foi surpreendente. Este homem realmente deve ter vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que ele faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos deve ter analisado textos, pregações, milagres, como, por exemplo, a cura de um cego de nascença, que somente Deus poderia ter realizado. Mas, meus irmãos, saber a respeito de Deus, saber a respeito de Jesus, através da análise dos milagres, e conhecer a Jesus através de uma experiência pessoal, são coisas diferentes. E por isso Jesus sabiamente puxou a análise e o raciocínio acadêmico de Nicodemos para as verdades bíblicas inquestionáveis e práticas da vida. E ele diz então, aquele que viria a fazer milagres, esse era o raciocínio do Antigo Testamento que os fariseus não conseguiam acompanhar. Eles iam até a metade do caminho apenas. Aqueles que viria a fazer milagres, diz a Bíblia, cura, expulsão de demônios e a pregação da palavra, as três marcas, as três características de quê? Da messianidade de Cristo. Por isso Jesus leu o profeta Isaías e disse: hoje se cumpriu nas Escrituras. Então, este que seria mestre, na verdade, seria Messias, Rei dos Reis, Rei dos Judeus, e Nicodemos não consegue alcançar a dimensão da messianidade de Cristo. E ao invés de arrazoar com ele dentro dos escritos teológicos, talvez numa tese acadêmica, Jesus poderia ter feito isso, gente, da forma mais simples e fácil possível, afinal de contas ele era o mestre dos mestres. Ele então dá uma pausa e busca Nicodemos e o tira do academicismo, do conhecimento teórico de Jesus. E diz: você precisa nascer de novo. E Jesus diz assim para ele, e nesse momento Nicodemos é como que tomado por um instante ele abandona o seu academicismo e se torna como que uma criança e começa a dizer: mas eu não estou entendendo. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Jesus acudiu a Nicodemos, os dois mestres agora. Jesus não estava ironizando, o ensino do novo nascimento não era de todo. Veja bem, meus irmãos, o ensino que Jesus estava dizendo para Nicodemos não era de todo desconhecido. Primeiro porque dentro do farisaísmo a história conta que para uma pessoa entrar na religião judaica, ela era considerada uma nova pessoa. Mas principalmente porque o Antigo Testamento nos fala a respeito disso. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 18, versículo 31, diz assim, eu vou ler literalmente para vocês: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredis, e ele diz assim, e criai em vós um coração novo, um espírito novo. Ezequiel. No capítulo 36 de Ezequiel, versículo 26, novamente o profeta afirma: dar-vos-ei coração novo, e porei dentre de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E agora, quando Jesus afirma que era necessário nascer de novo, Nicodemos não compreende, principalmente porque, apesar de Nicodemos começar a conversar tentando levar Jesus
para o campo filosófico e teológico, Jesus o puxa para o campo prático e espiritual. E aqui nós encontramos talvez a grande verdade da estrada do novo nascimento. A saber, no novo nascimento não tem a ver com discussões teológicas. O novo nascimento tem a ver com questões práticas da vida. É verdade que para nascer de novo a pessoa precisa raciocinar sobre a proposta radical e revolucionária da vida oferecida por Jesus. Mas uma pessoa pode ser extremamente religiosa, conhecedora de vários livros, principalmente livros de todas as religiões, e ainda assim está como Nicodemos, precisando nascer de novo. Mas esta não é uma dúvida apenas de Nicodemos. É uma dúvida que assola a humanidade. É uma dúvida que vem até nós. O que é realmente nascer de novo? Nicodemos perguntou isso para Jesus. O novo nascimento é uma mudança de natureza. Vejam bem, a Bíblia diz que nós éramos por natureza filhos da ira. O novo nascimento é alguma coisa que acontece dentro de nós, uma mudança de natureza e que vai envolvendo o nosso ser e nos fazendo pensar diferente, viver diferente, agir diferente, principalmente em direção a Deus. Mas para compreendermos o novo nascimento, eu quero pontuar para vocês algumas verdades que você precisa captar nessa manhã. Você que está nos ouvindo pela internet, você que talvez esteja aí, nosso visitante na internet, pensando como Nicodemos, que negócio de nascer de novo é essa? Que história do pastor Jorge nessa manhã? Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, talvez você já tenha lido até esse texto, ou pelo menos conhece o versículo que nós não lemos, o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que nascer de novo, e aqui eu quero lançar propostas para vocês a respeito do novo nascimento. Tem tantas informações na Bíblia que nós não teríamos tempo para isso. A primeira proposta que eu quero lançar para vocês nessa manhã, que o novo nascimento tem a ver com uma confiança irrestrita em Cristo. No novo nascimento implica em confiar totalmente em Jesus para a nossa salvação. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Confiar irrestritamente em Jesus. Você não pode confiar nos seus bens, você não pode confiar na sua religiosidade, você não pode confiar na sua família, você não pode confiar nem ao mesmo no seu pastor, nem no seu pai, nem na sua mãe. Para você que é filho de pastor, presbítero, não adianta acharmos que os grandes homens de Deus vão nos levar. É preciso confiar totalmente em Jesus. Por isso, Provérbios capítulo 3 diz: confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento. Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Novo nascimento tem a ver com confiança irrestrita. Novo nascimento tem a ver em crer de forma simples, singela. Quem crer em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Jesus fala de um nascimento onde a pessoa passa a relacionar-se com Deus como uma criança. Veja, meus irmãos, e a todos aqueles que participam conosco pela internet, a fé é algo simples.
A vida com Cristo não é algo complicado, sofismático, teológico. Você não precisa ir para o seminário para entender, você não precisa fazer curso de pós-graduação para compreender, você não precisa fazer um curso de bibliologia para entender. A vida com Cristo é algo simples, simples assim. Confia no Senhor, entrega o teu coração, abre a sua vida e deixa o Senhor fazer parte da sua existência. Nós não podemos ficar aqui tentando, mas eu fico aqui preocupado de falar que a gente está pela internet, então a turma lá de Cachoeiro pode estar ouvindo. Eu tenho um amigo lá em Cachoeiro, que ele disse assim, pastor, não me fala de Apocalipse, é muito complicado. Ele foi, graças a Deus, Deus me deu o privilégio de recebê-lo como minha ovelha e como membro da igreja. Às vezes nós pensamos que a Bíblia é algo complicado, que é algo que foi escrito em vários idiomas, em outras línguas, que nós temos que aprender a grego e hebraico. Nada disso. Você que está aqui nesta manhã, você que nos ouve pela internet, o que nós estamos dizendo que a proposta radical de Jesus é crer de todo o coração, confiar de forma irrestrita ao Senhor. Em terceiro lugar, mudar as suas atitudes e os seus hábitos. Nascer de novo tem a ver com passar a andar um novo caminho. É abandonar a vida passada, começar a vida como Deus quer. Não há comunhão entre a luz e as trevas, não há possibilidade de nascer de novo e continuar praticando tudo aquilo que praticávamos. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículos 11 em diante: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos corpos como sacrifício ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Nascer de novo tem a ver em mudança de atitudes. E eu pontuo mudanças de atitudes porque eu acabei de dizer para vocês que crer e confiar são questões muito simples. Mas lembre-se, a fé é simples, mas não é simplista. A fé é simples, mas não é simplista. A fé em Cristo, a salvação, é grátis, mas não é barata. Houve um preço. E enquanto crer e confiar é algo muito simples, no sentido de que você não precisa de nenhum curso teológico para fazer isso, basta tomar uma decisão por Cristo. Agora, mudar as suas atitudes, mortificar os feitos da carne, aí é um pouco mais complicado assim, né? É algo mais difícil da gente fazer, mas é possível, porque como nós pregamos hoje de manhã, o Espírito Santo de Deus nos assiste nas nossas fraquezas. De forma que a proposta de Cristo para você, do novo nascimento, você que entrou aqui nesta manhã, você que está conosco pela internet, a proposta de Cristo para você é: Ele não quer que você viva do seu passado. Ele te chama para você viver um novo momento, mas nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos, como o apóstolo Paulo, aquele que pecava, não peca mais. Procure servir ao Senhor. Aquele que roubava, não roube mais. Se você não gostava de crente, de cristão, agora você ama você mesmo, que você é um cristão. Como nós conversamos aqui com alguns irmãos, contando as nossas histórias, e um presbítero contando para mim que ele disse: deixa para lá, vamos para frente aqui. Deixa. Mudar as suas atitudes. Não, eu vou falar, o presbítero Monteiro, eu não aguento, vou falar para vocês. Conversei com o presbítero Monteiro outro dia. E ele disse para mim que havia um tempo na vida dele que ele dizia assim: eu entro num centro espírita, mas não entro na igreja. Olha como é que Deus é extremamente assim, cheio de senso de humor conosco, né? Esses que são os mais, são os líderes, não é? Deus vai mudando a nossa vida. E Deus transformou o coração desse homem, a minha vida,
a vida de tantos irmãos, como Paulo, que perseguiu o evangelho, mas mudaram as suas atitudes para andar com Deus. E aí, em quarto e último lugar, nascer de novo é crer, é confiar, é mudar de atitudes. Nascer de novo é experimentar um novo horizonte, uma nova vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma transformação espiritual, que envolve mais do que a forma de pensar. É uma mudança que ocorre na natureza e que agora, por causa disso, passamos a caminhar na estrada da salvação. Eu tenho certeza que entre nós, você e eu, temos muitas histórias assim. Quantas famílias numa nova dimensão, num novo tempo? Quantas famílias vivendo uma nova vida? E você que está nos ouvindo nesta manhã pela internet, novamente eu quero dizer para você. Quem sabe você esteja vivendo momentos na sua vida, vida familiar, onde situações muito difíceis estão acontecendo com o seu relacionamento entre você e a sua esposa ou esposo, o seu relacionamento com filhos. Quem sabe você nesse momento abriu a internet e caiu assim, aqui conosco. Eu quero dizer para você que Jesus pode mudar a sua vida. Assim como mudou a vida do presbítero Monteiro, mudou a minha vida, mudou a vida desses homens aqui. Eu quero dizer para você que Jesus pode mudar a sua história, a sua família. E Ele pode começar de novo. Talvez tenha vivido a história nossa aqui, de muitos aqui são assim. Talvez você tenha vivido, esteja vivendo situações que diga assim, não tem mais jeito. Talvez você esteja vivendo situações que te prendam ao passado, que te prenda à escravidão, dores na sua alma, no seu relacionamento, que você deve imaginar, tem jeito para todo mundo, mas não tem para mim. Jesus está dizendo para você nesta manhã, através da palavra de Deus, se você nascer de novo, você vai ser uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, Deus começará uma nova história em você. Abra o seu coração, tome uma decisão, venha para a igreja, busque ajuda. Venha para cá, se for de família, nós temos o ECC, Encontro de Casais com Cristo. Se você for jovem, nós temos a UPA, nós temos a OMP. Se você for jovem mais experimentado, como o Geraldo, está aqui o Geraldo, fica de pé para a igreja te conhecer, Geraldo. Ô gente, eu vou fazer isso assim, se alguém me procurar. Geraldo veio com carinho procurar a gente. Geraldo esteve semana passada, pode sentar, meu irmão. Esteve semana passada aqui, o reverendo Isaías pregou uma mensagem muito abençoadora para o meu coração e para o coração desse homem. Ali atrás, ele orou com o nosso irmão, reverendo Joel, entregando a sua vida para Jesus, retornando depois de anos que ele estava longe, e a igreja o recebe. E você também que está vindo para a igreja, você é recebido com a bênção de Deus nessa igreja. E agora, Geraldo, Monteiro, Jorge, Cecília, todos nós, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você quer fazer essa oração comigo? Você quer tomar essa decisão por Jesus? Você que está na internet, eu quero orar com você. Talvez você não possa vir aqui correndo, né? Mas como Geraldo me falou que ele estava assistindo pela internet. Sabia? Não foi, Geraldo? E veio correndo para a igreja. Olha que bênção, irmãos. Talvez você esteja aí. Eu queria que você fizesse essa oração e depois procurasse ou esta igreja ou uma igreja próxima da sua casa. Procure ajuda, porque na presença de Deus, Ele começa uma nova história na nossa vida. Amém, irmãos? Como é bom ouvir a palavra de Deus. Venha nos visitar. A nossa igreja fica situada na rua Silva Jardim 23, no centro do Rio, próximo à Praça Tiradentes. Que Deus o abençoe e até a próxima.